Thor, o Renascer dos Deuses, história completa do canal Nerd All Stars, patrocinado pelo aí nosso queridíssimo Iago Neves. Play. Fala, galera. Eu não falo nada, Hoje é né? dia de... Você existe. Fala, galera. Hoje é dia de... O Renascer dos Deuses. Cara, É uma história da Marvel escrita pelo J. Michael Straczynski e desenhada pelo Como é que é? Olivier Straczynski? Coipel no ano de 2007. O Ragnarok trouxe a extinção dos deuses, a morte Quantos e o anos fim atrás? de tudo, inclusive 5. do próprio Thor. 3 anos se passaram e nenhuma publicação de quadrinhos trouxe de volta o personagem. Caraca. Até que, em 2007, o Deus do Trovão é trazido novamente. Mas vem sozinho, e agora é missão dele encontrar Asgard e seus aliados, mas tomando cuidado para não trazer alguém indesejado no processo. O Renascer dos Deuses se passa 3 anos depois de Thor Ragnarok e pouco tempo depois da Guerra Civil. Então eu recomendo que vocês leiam essas HQs antes ou assistam os vídeos que eu já fiz sobre essas histórias. O link para os vídeos vai estar aqui na descrição. Mas se você já conhece essas HQs, se inscreve no canal e já deixa seu like nesse vídeo para ajudar na divulgação. E agora sim, senta aí. senta aí. Tô sentado. Que lá vem a história. Senta aí. que lá vem merda. Não tem um vídeo assim? Acho que não. Já vi isso em algum lugar, não Há lembro muito aonde. tempo atrás, Odin exilou seu filho Thor na Terra, chamada por eles de Midgard, para que seu filho aprendesse a ter mais humildade e se tornasse digno de ser o Deus do Trovão. Para isso, colocou a essência de Thor no corpo de um humano, o Dr. Donald Blake. Por ter uma deficiência na perna, Donald Blake mancava e usava um tipo de muleta ou cajado, que quando ele batia, se transformava no poderoso Thor. Caraca. Quando Odin considerou Thor como digno, ele voltou ao panteão dos deuses nórdicos, mas com isso acabou fazendo com que Donald Blake desaparecesse, como alguém que nunca existiu. Foi simplesmente apagado e mandado para um vazio eterno. A história começa um tempo depois da morte de Thor no Ragnarok, num vazio aonde Donald Blake convoca o poderoso Thor, que agora também se encontra num grande nada, numa não existência. Com o fim dos deuses, o encantamento de Odin que fazia com que o Donald Blake não existisse mais se quebrou. Dessa forma, o Doutor volta a existir e no Caraca, mas vazio, o Doutor tá ele diferente, chama né? por Thor, que atende o seu chamado, e Donald Blake diz que não cabe aos deuses decidir se o homem existe ou não. Cabe ao homem decidir se os deuses existem ou não. E por Thor ser tão necessário, o tempo dele ainda não terminou. E Donald Blake, sabendo da importância da existência de Thor para a humanidade, convoca o Deus do Trovão de volta à vida. Thor fica com receio, mas Nossa, mas é fácil como sair convocando os outros assim de volta pra vida, é? Que isso? como ele rompeu Ou, ele, Só ou só aceita. ele o conseguia? Ragnarok, cabe a eles escrever o seu futuro. Ele está livre do ciclo em que estavam destinados. Todos os deuses e companheiros de Thor estariam mortos, mas Donald explica que cabe aos mortais dizer se os deuses existem ou não, que eles vivem no coração e na mente das pessoas. Eles só precisam ser encontrados e despertados, e que aonde existe Thor, existe Asgard. Desse jeito, ele aceita e deseja viver novamente. Numa cidadezinha do interior de Oklahoma chamada Broxton, o Dr. Donald Blake ressurge e ele decide se hospedar na pequena pousada da Sra. Sooner. Mas ainda tem o poderzinho ou Próximo não? a essa Fofinha. pequena cidade, existe muito terreno sem uso e Donald Blake parte para lá com seu cajado e ao batê-lo no chão se torna o poderoso Thor. Consegue então. Com o pensamento de que o seu povo faz o seu lugar, de que aonde existe Thor, existe Asgard, o Deus do Trovão invoca uma grande tempestade e a partir daquela terra, numa grande área, Asgard ressurge. Totalmente renovada e em todo o seu Caraca. esplendor, mas infelizmente vazia. Pra que pedreiras tem o Alguns Thor? policiais da cidadezinha partem para esse lugar e Ai, dizem meu ao Thor Deus. que aquela terra é uma propriedade particular. Então, já que ele não pode usar esse terreno,
ele simplesmente faz com que Asgard flutue a 2 metros acima do chão. Caraca! Desse jeito, na teoria, ele não tá em terreno nenhum. No outro dia, o dono do local aparece e para acabar com os problemas, Thor oferece todo o tesouro que o homem possa levar. Desse jeito, aquela propriedade passa a ser completamente sua. Os dias passam e Asgard continua completamente vazia. Então Thor parte em busca dos seus companheiros deuses que despertariam dentro dos humanos. A primeira parada de Thor... Deixa eu só ver se eu entendi uma coisa. Dentro dos humanos igual ele? Então, que eu acho que eu tô boiando. Ó, cadê o Iago aí pra me ajudar? Iago, vem cá, já que você já leu. Basicamente, esse cara... Ele é um cara lá que falou que eu não esqueci o nome dele. E ao mesmo tempo é o Thor. Então, quando ele não bate o cajado no chão, ele tá na forma humana dele, é humano. Ele vive uma vida normal? É como se fosse duas personalidades. Uma dupla personalidade. Uma hora é humano e outra hora é o Thor? Ou é ele, realmente, ele vira o Thor e, então, existe e se os deuses nascerem, vão nascer, tipo, numa pessoa aleatória? Igual ele, né, provavelmente. Numa tiazinha? E aí a tiazinha vai ter que ficar virando Deus? Então, uma deusa, né? Na vida dela. Ela tem a vida dela também. Talvez explique isso aí. Em Nova Orleans, que sofreu por muitas chuvas e enchentes, e por isso acaba encontrando cidadãos revoltados que não querem nenhum tipo de atenção ali, seja de repórteres ou até mesmo de heróis ausentes durante as catástrofes. Mas nesse lugar, o Homem de Ferro aparece, já que levantar toda a Asgard num grande terreno nos Estados Unidos acabaria chamando a atenção. Há pouco tempo aconteceu a lei de registro de super-heróis durante a Guerra Civil. Então o Homem de Ferro parte para conversar com o Thor, exigindo que ele faça parte do registro e espera que ele aceite, já que eles sempre foram amigos. Nesse momento, Thor se enfurece completamente, dizendo que o Homem de Ferro caçou os seus amigos, aprisionou e até matou quem se opôs à sua lei de registro. Além de ter roubado seu código genético e sem sua permissão ou conhecimento, usou para criar um clone. Para ele, isso não é definição de amizade, e desse jeito, os dois entram num combate violento. O Homem de Ferro tenta lutar, mas é incrivelmente humilhado e espancado pelo Thor, que diz que as suas ordens não cabem a ele. O Homem de Ferro precisa entender a diferença entre um deus do trovão e um mortal num traje metálico. E se alguém se aproximar de Asgard, vai sofrer as consequências. O Homem de Ferro, completamente derrotado e com a sua armadura destruída, aceita e diz que, por Asgard flutuar e não fazer parte de um terreno, ele poderia ter imunidade diplomática e tá fora da jurisdição da lei de registro. Desse jeito, Thor abandona o Homem de Ferro ali. E humilhado, ele aceita deixar em paz o Deus do Trovão e Asgard. Em outra parte da cidade, Thor encontra aquele homem que rechaçou ele quando chegou e então percebe que a sua alma não é a de um simples mortal. E ao ser tocado pela força Odin de Thor, aquele homem volta a ser Heimdall, o eterno guardião de Asgard. Caraca. Eu acho que é aquele esquema, talvez eles não viram, talvez eles, tipo, esses humanos nasceram... com os deuses dentro meio que deles. os deuses... como se fosse assim, de uma forma mais fácil de entender, talvez seja isso. Um tempo depois, Donald Blake é chamado para fazer parte dos Médicos Sem Fronteiras na África, onde acaba ajudando os necessitados. Mas o povo que ele ajuda está sendo atacado por invasores. Nesse lugar, ele conhece 3 homens que de alguma forma vêm de diferentes partes do mundo, mas que escolheram estar ali nesse mesmo lugar. Todos com o mesmo sentimento de proteger aquelas pessoas. Durante um ataque, Donald Blake se transforma em Thor e combate os invasores com seu martelo Mjolnir. Quando o combate termina, ele se aproxima dos 3 soldados que ajudaram na batalha e percebe que aquela reunião não é uma coincidência. Os 3 estão ali por um motivo maior, e a conexão da alma dos 3 é a resposta para isso. Thor restaura a alma deles, revelando ser Fandral, Volstagg e Rogun. Eles ficam muito mais bonitos na forma de deus deles. Não, mas imagina, você é um humano normal, aí do nada você vira um deus, aí você pensa, caraca, minha outra personalidade é um deus, mano. Melhor ficar nela, né?
Voltando à É que sua você não terra tem com seus você não novos tem companheiros, Thor pede ajuda de Esqueci o bagulho, Heimdall. Autonomia. Com a sua Controle. visão, ele pode Tem sim, ver é só a você alma ficar das com seu pessoas cajado sempre e encontrar batido. o restante dos seus companheiros deuses. Quem Thor mais deseja encontrar é a sua amada Sif. Mas ele é cuidadoso em trazer deuses de volta, porque tem alguns que ele prefere não despertar. Como por exemplo, seu meio-irmão Loki. Eita. Muitos são encontrados Melhor e não, né? Asgard volta a ficar populosa. O problema é que Heimdall acaba perdendo a visão de novos deuses, como se eles estivessem desaparecendo ou sendo escondidos. Ele sente trevas crescendo num lugar no deserto aonde Thor vai e embaixo da terra encontra uma prisão com várias pessoas, inclusive uma mulher que diz conhecê-lo. Thor acredita que aquela mulher seja a sua amada Sif. Mas nesse Não momento, um vilão chamado Destruidor surge. Eu acho que eles são todos os humanos que são deuses, sabe? Nossa, mas tantos? Não é, vida? São vários. E aparentemente esse vilão tá escondendo eles É, pro Thor pode não ser, pode ser, trazer eles pode de ser. volta. Foi isso que deu a entender. Acaba levando os dois a um grande conflito. O Destruidor é um assassino de deuses e Thor entende que ele tenha capturado todas essas pessoas para certificar que não nasçam novos deuses, matando seus hospedeiros. Ou seja, se as pessoas com a alma dos deuses morrerem, o deus acaba sendo morto também. Thor continua batalhando contra o Destruidor e para evitar que alguns dos seus companheiros morram de alguma forma, ele usa uma grande parte da sua força Odin para fazer com Nossa, que eu nem eles lembro de voltem Thor. a Faz ser Ô, muito louco. tempo que eu não... Inclusive, isso acaba Não revelando vejo. que a pessoa que estava dentro da armadura do Destruidor era na verdade o deus Balder, que não tem ideia de como acabou parando dentro do Destruidor. Oxi. Thor parte para ver as pessoas que teriam voltado a ser deuses e vai atrás daquela mulher que ele pensa ser a Sif, mas acaba percebendo que na É o verdade é Loki, agora renascido no corpo de uma mulher. Nossa senhora, Por ter Loki. se aventurado muitas Rapaz. vezes no mundo dos espíritos, Loki tem o poder de atrair o espírito de Balder, e foi ele quem fez com que Balder se transformasse no Destruidor, exatamente para que Thor fizesse o que fez e acabasse trazendo de volta Loki para o mundo dos vivos. Meu Deus. Ele promete ao seu irmão que tá mudado, não só na sua aparência, Confio não, é mas Loki. a gente vê que na verdade o Loki anda tramando alguma coisa, inclusive com o Doutor Destino. A partir daí, as pessoas da pequena cidadezinha de Broxton começam a ter convívio com os deuses de Asgard. Mas ainda faltam alguns deuses para despertar. O problema é que Thor não queria que alguns voltassem, como era o caso de Loki, mas outro que ele não quer é Odin, já que o seu pai só saberia liderar com seus velhos hábitos e velhas regras. Thor não deseja percorrer novamente esse caminho e quer que o seu povo tenha novas vidas, vidas que queiram levar e não as que foram forçados a ter, como seria com a presença de Odin. Sério, Iago? Que da É que a hora. sua Sim, amada, agora a faz Lady sentido. Sif, também não havia sido encontrada. E ele percebe que quanto mais demorar, o corpo mortal desses deuses pode acabar morrendo. E desse jeito, ele nunca mais a encontraria. Então decide que mesmo que isso possa trazer deuses indesejados, Thor usa completamente toda a sua força Odin. E envolve todo o planeta, trazendo de volta Caraca. todos os deuses que restavam Era o Cristo Redentor ali? dormentes, imortais, trazendo diretamente Era. toda a sua força Odin. Até Rio de E Janeiro. envolve Mario não virou um deus? Vixe. Significa que Mario não é um deus. todo o planeta, trazendo de volta todos os deuses que restavam dormentes imortais. Isso faz com que a sua energia seja completamente esgotada, fazendo ele cair na Terra completamente sem forças. Sem ao menos saber que Sif e Odin, mesmo assim, não tinham sido Caraca. encontrados. E é desse Nossa. jeito que Ixi, então termina foram de essa raça pra cima, então. O Renascer dos Deuses é uma HQ muito interessante e principalmente relevante Que para as isso, Mário? histórias do Thor, trazendo não Ah, só entendi. ele de volta, mas quase todos os deuses asgardianos também, e vindo com novas tramas e possibilidades para suas histórias futuras. A HQ não enrola, não fica enchendo linguiça e vai direto ao ponto que tem que ir, o que é muito positivo.
Mas para você ter um pouco mais de apego pelos personagens que o Thor tanto procura, você tem que conhecer um pouco melhor quem eles são e principalmente ter lido Thor Ragnarok. Mesmo precisando A gente não leu, mas a gente vê seu de vídeo. bagagem, para um leitor novo, o Renascer dos Deuses é um ótimo ponto de partida, porque começa uma nova fase, um novo ciclo, sendo que a única coisa que você realmente vai acabar perdendo é a simpatia dos personagens. Inclusive, o Donald Blake é um elemento que foi deixado de lado por muitos anos nas histórias da Marvel e que volta de ótima forma. Além de ter bons personagens secundários que sustentam a leitura, como os próprios moradores de Oklahoma que vivem com o Thor. Mas, mesmo o roteiro sendo um ponto positivo, o que mais chama a atenção é a arte maravilhosa do Olivier Coipel, com traços finos, limpos e bem detalhados, combinando bastante com a história. O Renascer dos Deuses traz temas grandiosos, como deuses, assuntos mitológicos, mas ao mesmo tempo também aborda pontos banais, como receber uma correspondência ou até mesmo pagar impostos, o que acaba trazendo de certa forma o grandioso Deus do Trovão mais próximo da humanidade. Caraca. Inclusive, isso acaba trazendo situações engraçadas e cômicas, não afetando o personagem do Thor, que sempre mantém a sua seriedade, mas os acontecimentos à sua volta acabam trazendo uma leveza para a situação. A minha versão desse encadernado é a da coleção de capa preta da Salvat, mas a Panini também tem um encadernado que talvez seja mais fácil de ser encontrado e traz exatamente a mesma história. O Renascer dos Deuses é o primeiro passo de volta de um dos mais famosos personagens da Marvel para os quadrinhos da editora, voltando em grande estilo, mas ainda deixando algumas pontas soltas que levam para sua sequência, envolvendo principalmente a volta de Odin na HQ Em Nome do Pai. É, porque não Isso tinha achado é Odin história nem a para mulher. outro vídeo. Tá parecendo mitologia lá, mano. Aham, falando Igualzinho. nisso Antes faz de tempo que não encerrar, tem, eu né? quero agradecer aqui aos padrinhos do canal. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Thor Em Nome do Pai, provavelmente Odin. O Cerco, eu não faço ideia o que é. E o 10º Reino, também não sei o que é não, então é a vida.